Olá, boa tarde, aqui é o Orivaldo e hoje eu montei esse vídeo para mostrar a vocês que é possível investir na Bolsa Brasileira em ações listadas nos Estados Unidos. E nós veremos isso, como se faz isso e se é possível ou não, e alguns exemplos de algumas empresas que é possível fazer isso aqui no Brasil. Então, como investir em papéis de empresas listadas no exterior aqui na Bolsa de Valores no Brasil? Isso é feito por meio de BDRs. Nós não conseguimos comprar na Bolsa de Valores no Brasil, a B3, ações listadas em Nova York, mas nós conseguimos comprar BDRs. E nós vamos ver o que são BDRs. Aqui é preciso uma explicação básica. É importante sobre esses ativos, incluindo algumas vantagens e desvantagens. Os BDRs, Brazilian Depositary Receipt, são certificados de depósitos de ações de companhias estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira AB3. E isso é negociado em reais e não em dólar. Estão disponíveis algumas centenas de BDRs aqui na nossa bolsa. Entretanto, os papéis dessas empresas não são negociados diretamente na B3. Na verdade, os BDRs funcionam como recibos dos papéis de companhias que possuem capital aberto em alguma outra bolsa de valores, como a Bolsa de Nova York, ou também como a Nasdaq. E fazendo uma pesquisa sobre indicações de corretoras, de bancos de investimentos, de composição de carteiras de BDRs operadas por algumas instituições. Por exemplo, a Coca-Cola, ela está na carteira da Terra e da GID, a Apple na carteira da Terra e GID, a Johnson Johnson na carteira da GID e da XP, a Berkshire Hathaway na carteira da Terra e da XP, e a Google na carteira da Terra e da GID. Então, grandes gestores aqui de ativos no Brasil têm indicado algumas dessas BDRs. Lembrando que essas BDRs representam ações. Elas não são ações e não são do mesmo valor de uma ação negociada em Nova York. É uma fatia, um pedaço, né? Então, por exemplo, da Alphabet, que é a dona do Google, aqui eu tenho a cotação em dólar lá na bolsa, na Nasdaq. E hoje, dia 8 de março de 2023, uma única ação da Alphabet estava cotada a 94 dólares e 42 centavos. A BDR negociada no Brasil não é a multiplicação da taxa do dólar por esse valor do dólar negociado pela ação lá nos Estados Unidos. Aqui eu já tenho o código de negociação da Alphabet, que aqui o código de negociação é GOGL34, lembrando a palavra Google, né? GOGL34. Então, geralmente esses BDRs, eles são... o código de negociação é terminado em 34, 33, né? Dos Estados Unidos, a maioria absoluta 34. Nesse gráfico, cada candle representa um dia de negociação, e agora à tarde, por volta das 16 horas do dia 8 de março de 2023, estava cotada a R$ 40,56. Eu comprei um lotezinho de 10, esperei cair mais um pouco e comprei outro lote de 10. É interessante o comportamento gráfico da BDR da Google. Essa oscilação, para quem opera em swing trade ou até mesmo day trade, é muito interessante. Agora um gráfico no mesmo período de tempo daqueles candles que eu havia mostrado do Google. Só que esse gráfico mostra a variação cambial do dia 27 de outubro do ano passado até ontem. E quando nós colocamos lado a lado o gráfico dos preços das BDRs da Google com o gráfico da variação cambial,
nós vemos que é até um tanto parecido. Não há uma correlação perfeita, em alguns momentos isso até aconteceu, como aqui no início do período, essa alta aconteceu no mesmo momento que essa alta da variação cambial. Mas as oscilações da moeda dólar aqui no Brasil, elas influenciam os preços dos BDRs, ok? Então no gráfico acima temos em cada candle um dia de negociação das BDRs do Google, código de negociação GOGL34, e no gráfico abaixo a variação cambial para o mesmo período, para ficar bem claro para vocês a lógica do comportamento de preços. Então quando você compra um BDR, você está exposto à oscilação dos preços das ações da empresa nos Estados Unidos, no caso aqui a Nasdaq, algumas de New York, e além da oscilação dos preços das ações, você está exposto à variação cambial, tá? Aqui eu tenho uma outra tela que mostra as ordens de compra e as de venda. Eu coloquei esse quadro para mostrar para vocês que a BDR do Google, negociada aqui na Bolsa de Valores no Brasil, ela tem bastante liquidez. Você vê lotes grandes, esse K significa 1000, né? Então tem a gente aqui tentando comprar, são 4 ordens que totalizam 4.500 BDRs, aqui 3 lotes que representam 18.000, mesma coisa lá nas vendas, um lote que representa 10.660, na verdade são 4 lotes representando isso. Então tem liquidez, né? Você não tem dificuldade de vender caso você tenha comprado. Esse outro gráfico, também cada candle um dia de negociação, só que esse é da Coca-Cola. A Coca-Cola havia iniciado uma tendência de alta, depois agora, no início do ano de 2023, uma forte queda também, foi verificada essa queda no preço das ações da Coca-Cola nos Estados Unidos, e desde o dia 14 de janeiro para cá, os preços estão lateralizados, né? Quando lateraliza assim por um tempo um pouco maior, ele está para mudar de tendência, ou ele vai subir ou ele vai descer, mas não é normal ficar muito tempo lateralizado. Agora, quando nós comparamos a variação de preços da BDR da Coca-Cola aqui no Brasil com a variação cambial, nós vemos claramente que ela caiu aqui, também quando o dólar caiu, mas o dólar se recuperou um pouquinho e a BDR da Coca-Cola não. Teve um descolamento temporário entre as duas coisas. Esta outra é da Apple e também cada candle representa um dia de negociação. Interessante, aqui no finalzinho de novembro teve uma grande alta das BDRs da Apple no Brasil, né? Então quem estava aqui tinha comprado por volta de R$ 35,30 e conseguiu, se vendeu aqui, vendeu a R$ 39,23. Teve um grande ganho num único dia. Depois ela recuou bastante e voltou a subir, agora lateralizou mais ou menos no mesmo nível de preço que estava aqui em 14 de novembro do ano passado. Quando nós comparamos o comportamento de preços das BDRs da Apple com a variação cambial, nós vemos claramente aí que houve um descolamento total, né? O comportamento gráfico dos preços das BDRs da Apple deixou de estar em paralelo com a variação da taxa do dólar no Brasil. Este outro é da Johnson & Johnson, código de negociação JNJB34. Ele tinha assumido uma tendência de leve alta, mas agora no início de 2023 ele acentuou uma queda muito forte. E para você ter uma ideia, do dia 12 e 13 de janeiro deste ano, custava em torno de R$ 64 e hoje custa 52, uma queda bastante forte. Quando nós comparamos o comportamento gráfico
das BDRs da Johnson Johnson com a variação cambial, tem um descolamento muito forte. Isso está relacionado à queda nos preços das ações da Johnson Johnson nos Estados Unidos. Então aqui não foi só questão de variação cambial, a própria ação havia recuado. Agora, quando nós vemos nesse quadro cada candle representando também um dia de negociação, da Berkshire, do maior investidor do mundo em mercado de risco, né, de ativos em bolsa, nós vemos um comportamento quase que lateralizado. E quando eu comparo com a variação cambial, tem um comportamento bastante parecido, hein? Essa alta aqui no preço das BDRs da Berkshire coincide com essa alta das taxas do dólar. A queda aqui é parecida, a nova alta semelhante, o que leva a uma interpretação de que há uma correlação bastante forte entre os valores das BDRs e a taxa do dólar no Brasil. Uma outra conclusão que a gente pode chegar é que os preços das ações nos Estados Unidos estão estáveis e a oscilação que está acontecendo tem sido basicamente em função da variação cambial aqui no Brasil, a oscilação da BDR. E como a oscilação de preços da BDR no Brasil está muito parecida com a variação cambial, isso significa que o preço das ações da Berkshire nos Estados Unidos estão lateralizados. Estão consolidados num certo nível de preço. Bastante interessante também. Agora eu juntei os gráficos das BDRs das 5 empresas que nós estamos mostrando nesse estudo. Comparando com o gráfico da variação cambial, nós vemos que as que estão mais parecidas com a variação cambial é Google e Berkshire. As demais destoaram bastante, né? Por isso eu já tenho BDRs da Coca-Cola, tenho um volume pequeno, estou aguardando ele sair dessa lateralização, e hoje eu comprei da Google. Vou analisar mais alguns dias a Berkshire e se mantiver nessa lateralização eu vou comprar algumas. Então, que conclusão a gente pode chegar? Não é uma recomendação de compra, é algo para vocês estudarem, mas podem investir em BDRs, podem representar uma oportunidade associada à variação cambial e à pujança da economia dos Estados Unidos da América, diversificando um pouco mais seus investimentos. Nós sabemos que os Estados Unidos está enfrentando uma crise muito forte, um endividamento muito grande, uma inflação alta que eles não estavam acostumados com ela. O Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, fazendo sucessivos aumentos das taxas de juros, e empresas ligadas a questões de tecnologia, normalmente elas têm preços em queda com o aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos. Então, lógico que sempre existe risco, né? Um outro risco aqui no Brasil seria o dólar despencar, tá na faixa de 5,20 mais ou menos. Imagine se o dólar cai a R$4, é evidente que os preços das BDRs cairão. Em contrapartida, se o dólar sobe, também é evidente que os preços das BDRs subirão, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agradeço as visualizações dos vídeos desse canal e abraços!